Agora eu vou apresentar para vocês algumas considerações teórico-metodológicas que são importantes para complementar a leitura do conteúdo do livro. Vamos começar a falar sobre o conceito de situação limite, que é um conceito utilizado por Paulo Freire para tratar a problematização do mundo ou da realidade dos participantes de uma dada coletividade. Isso eu vou falar em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós vamos falar sobre a cultura do silêncio, esse conceito que está relacionado também com a situação limite e é um conceito que é extremamente importante para nós compreendermos os valores da cultura brasileira, né? Que ainda permanece presente em nosso meio. Em terceiro lugar, nós vamos falar sobre a participação, que tem duas dimensões importantes, uma dimensão da democracia deliberativa e uma dimensão da democracia participativa. Essa compreensão da participação ela é também fundamental porque, na maioria das vezes, muitas pessoas acham que a participação é a simples presença com o levantar do dedo para se pronunciar e estabelecer uma eleição. Nós vamos ver que o DRPE soma a democracia deliberativa com a democracia participativa. E por último nós vamos falar aqui sobre a emancipação, o conceito de emancipação como decorrente também de todo esse processo. Então, em primeiro lugar, a primeira consideração importante a colocar é que o DRPE não é um simples método de coleta de informações, como uma pesquisa participante, como uma pesquisa-ação ou como uma pesquisa qualitativa. É um método de diagnóstico e, ao mesmo tempo, né, um método de transformação social, que inicia um processo de transformação social. É um método praxeológico de identificar problemas, suas causas e possíveis soluções. Então, portanto, as situações limites, o conceito de situação limite, ele se dá justamente na capacidade, na preparação da equipe em problematizar a realidade junto com os membros da coletividade. Então, dessa forma, o conceito de situação limite acaba sendo expresso à medida que a equipe interdisciplinar provoca a problematização da realidade com os participantes, né? Então, o que é a situação limite? A situação limite é aquele problema e a sua causa. Tá? Então, na medida em que nós conseguimos, junto com os participantes, revelar esses problemas que até então estavam nebulosos para a própria comunidade ou para a própria associação ou para os próprios assentados da reforma agrária, por exemplo, essas situações limites vão sendo reveladas e, ao mesmo tempo, junto com ela, também vão aparecendo o que Paulo Freire chama de o inédito viável. Ou seja, à medida que é revelada a situação limite, os próprios participantes conseguem visualizar aqueles horizontes possíveis para resolver os seus próprios problemas, que até então, né, pelo fato, muitas das vezes, desses participantes serem portadores do que Paulo Freire também chama de consciência transitiva ou consciência ingênua, né? Ou seja, de não conseguir enxergar a realidade de uma forma clara, né? O processo de diagnóstico consegue provocar, estimular a reflexão crítica desses indivíduos. Então, a situação limite e o inédito viável são conceitos que estão interrelacionados e que, portanto, são fundamentais que o leitor compreenda o seu sentido para as possíveis interpretações que o próprio leitor pode fazer também em relação ao próprio método. O segundo conceito, que também está interrelacionado com as situações limites e o inédito viável, ou seja, os horizontes de possibilidades de resolução dos seus próprios problemas, a cultura do silêncio ela está
ainda muito presente na sociedade brasileira. E praticamente em quase todas as coletividades com as quais nós trabalhamos com o método, nós observamos essa prática cultural. Então, a cultura do silêncio o que é? Não significa que as pessoas estejam mudas, né? Ou sejam mudas. Significa que as pessoas, na verdade, em um dado contexto, elas estão impedidas de se expressar, impedidas de se pronunciar. E, segundo Paulo Freire, portanto, estão impedidas de ser, porque elas são impedidas de se pronunciarem. O DRPE cria as condições, né, ao estabelecer uma relação de igualdade da equipe interdisciplinar com os participantes da coletividade, cria uma condição de livre expressão, sem qualquer tipo de coerção social. Os participantes da equipe, os membros da equipe interdisciplinar estimulam que todos os participantes, né, tenham a oportunidade de falar sobre aquele problema que está sendo discutido naquele momento. Então, o método DRPE cria, portanto, a possibilidade de uma transformação dessa cultura do silêncio em uma cultura do diálogo. Tanto porque todo o processo metodológico com o qual nós trabalhamos, de todas as técnicas, estão articuladas entre si, que caracteriza o método como um processo. Essas técnicas, elas estimulam, né, a todo momento e constantemente ao longo do processo de realização do DRPE, nos 4 ou 5 dias de realização do método, estimula a fala dos participantes, né, de modo que as pessoas então possam expressar as suas ideias, os seus valores e todos os aspectos que ela pode apresentar naquele momento da realização do DRPE. Outro conceito importante para que a gente possa interpretar e também discutir a própria metodologia é o conceito de participação. O conceito de participação já foi muito discutido na literatura brasileira desde a década de 70, década de 80, década de 90. E de certa forma, vem se repetindo na literatura acadêmica, né, como resultado de pesquisa, que a participação, o grau de dificuldade que as pessoas têm de participar dos processos, né, da vida política, da vida comunitária, né, e, portanto, muitas pesquisas chegam a conclusões até muito rápidas e imediatas de que o brasileiro é individualista, se recusa à participação pelo fato, né, da nossa história não proporcionar as oportunidades necessárias para que os indivíduos pudessem se expressar. Como resultado da cultura do silêncio mesmo, com o conceito anterior que nós apresentamos. Então, a participação social, no caso do DRPE, em termos teórico-conceituais, ela está dividida em 2 dimensões. A participação por meio dos pressupostos da democracia participativa, e a outra dimensão, que é a dimensão da democracia deliberativa. Então, a participação no DRPE é tratada de forma complementar, né, utilizando os pressupostos desses 2 tipos de democracia. Como que isso funciona e como que isso pode ser interpretado conceitualmente no âmbito do método DRPE? Primeiro que a localização da coletividade, ou seja, os indivíduos estão localizados num espaço e num território, um dado território. Então, portanto, ali eles se apresentam dentro de um processo interativo de relacionamento, seja, por exemplo, dentro de um assentamento rural, no âmbito de uma cooperativa, no âmbito de uma associação, né? Então, esse processo interativo, mesmo que as pessoas não tenham o costume de se reunir, de discutir abertamente em assembleias, o método DRPE, utilizando o pressuposto da democracia participativa, estimula que as pessoas estejam presentes
em todas as técnicas do DRPE para se pronunciar, para se colocar, não só simplesmente para se fazer presente, mas para se pronunciar e efetivamente dar a sua opinião. Por outro lado, o DRPE, utilizando os pressupostos da democracia deliberativa, também estimula que os próprios participantes possam refletir sobre sua realidade ao discutirem os problemas e suas causas com os quais se deparam. Então, dessa forma, cria-se também um clima dentro da coletividade, né, ou como nós dizemos, como está escrito no próprio livro, o DRPE cria, vamos dizer assim, uma crítica coletiva ao estabelecer ou estimular que os participantes discutam e expressem as suas opiniões de forma livre e que não se resume ou que não se limita apenas no âmbito da discussão dos 4 ou 5 dias do DRPE, mas que essas pessoas, cada família ou cada indivíduo sai dali e passa a discutir aqueles problemas tanto dentro da sua coletividade quanto fora dela. E isso, ao longo de um dado período de tempo, isso vai formando uma opinião comum do grupo ou da coletividade que é capaz de promover ou de provocar decisões importantes no âmbito da própria comunidade, pode promover e estimular que decisões políticas importantes sejam tomadas a partir da formação dessa opinião, capaz de influenciar outras coletividades, capaz de influenciar, por exemplo, uma legislação no município, por meio da Câmara Municipal, pode influenciar o prefeito, a tomada de decisão de um prefeito, no sentido de operacionalizar uma política pública, enfim. A formação, o debate, a livre expressão dos indivíduos na coletividade, né, que a equipe interdisciplinar estimula de forma crítica, isso permite que essa opinião comum passe a influenciar os processos decisórios importantes para a própria coletividade. Então, no caso do DRPE, em termos conceituais, a participação ela se dá nessas duas dimensões. Na dimensão participativa em si, ou seja, da presença e do pronunciamento do indivíduo, e também da formação de uma opinião comum à coletividade. Então, esse é um aspecto importante a ser considerado. A formação dessa opinião comum, ela está intimamente relacionada com aquilo que Habermas também define como intersubjetividade. Ou seja, à medida que uma pessoa, dentro da coletividade, ela expressa a sua opinião livremente, ela influencia a opinião do outro. E a opinião do outro, do seu olhar, pelo seu olhar, também influencia reciprocamente o outro. Então, essas influências recíprocas que ocorrem dentro da própria coletividade formam o que Habermas chama de intersubjetividade, né? Que nada mais é do que todo o processo sociocognitivo de interpretação e reinterpretação da realidade entre os participantes dessa coletividade com a qual a equipe interdisciplinar do DRPE está trabalhando. Todo esse processo, desde a situação limite, passando pela cultura do silêncio e pelas dimensões da participação, aí sim nós vamos poder falar de emancipação, que é a letra E do DRPE, Diagnóstico Rápido Participativo Emancipador. Não significa que em 5 dias de trabalho da equipe interdisciplinar que aquela coletividade vai alcançar a sua emancipação social. Mas, ao longo desses 5 dias, a comunidade, ou a coletividade, melhor dizendo, ela iniciou um processo, né, de formação da consciência crítica dos seus membros, de formação da intersubjetividade e dessa opinião em comum, e que, portanto, à medida que a coletividade passa a assumir, né, as suas responsabilidades coletivas, né, ela
expressa ao longo de um dado tempo, né, posterior à realização do DRPE, ela pode expressar concretamente, por ações coletivas, que a emancipação social ocorreu. E o que significa essa emancipação social? Significa que naquela situação anterior, tipicamente de uma cultura do silêncio que estava predominando naquela coletividade, essa cultura do silêncio foi transformada. Por outro lado, nós podemos também analisar a emancipação na seguinte perspectiva. Os participantes, na linguagem de Paulo Freire, eram portadores da consciência ingênua e da consciência semi-intransitiva. A consciência semi-intransitiva expressa o posicionamento dos indivíduos que não conseguem superar ou identificar os problemas que estão à sua frente. Essas pessoas expressam um sentimento de impotência diante da sua realidade social e, portanto, elas conseguem apenas resolver os seus problemas numa relação de dependência, né, com aquelas pessoas que elas colocam como sendo superiores a si. Então, o sentimento também de inferioridade, de dependência é muito comum nos portadores da consciência semi-intransitiva. A consciência ingênua expressa a postura dos indivíduos que identificam parcialmente os problemas da realidade. É como se fossem, metaforicamente comparados, àquelas pessoas que são míopes, que conseguem enxergar a realidade de forma embaçada, né? Não conseguem identificar as relações de poder que estão por trás daquelas decisões. Então, portanto, são pessoas que expressam um comportamento rebelde diante dos problemas da sua própria realidade, né? E também, por vezes, tanto a consciência semi-intransitiva quanto a consciência ingênua, elas expressam também, os indivíduos expressam um sentimento de rebeldia diante da situação da realidade social. E a consciência crítica, à medida que essas pessoas que participaram do DRPE vão compreendendo as relações que estão por trás, as relações de poder que estão por trás, os centros de poder que as subordinavam, elas vão rompendo com essas estruturas de poder até então dominantes e aí se libertam. A emancipação é, antes de tudo, portanto, liberdade, mas não liberdade individual, egoísta, e sim a liberdade coletiva, expressa ali como resultado de um processo coletivo de discussão, de debates em torno dos problemas que passam à comunidade. Então, portanto, a emancipação ela está intimamente relacionada também com a busca pelo consenso, a busca pelo entendimento entre os participantes do DRPE e a busca especialmente pela construção do bem comum, né? Então, os indivíduos passam a agir, né, solidariamente entre eles, no sentido de que aquele problema não é só dele, não é só o individual, que aquele problema é da coletividade, né? E, portanto, se mobilizam para resolver os seus próprios problemas de forma coletiva também, no sentido de construírem o bem comum e de buscarem alcançar, portanto, o interesse público. Espero que, com essas explicações teórico-conceituais, o leitor, então, possa ter uma compreensão melhor de todo o conteúdo do nosso livro. Obrigado.